Afinal de contas, Deus pode castigar uma nação hoje, na época que nós vivemos, por conta de blasfêmia contra Ele, contra seu Espírito, né? Bom, meus queridos, essa foi uma pergunta que mandaram para mim, tá? E eu vou responder para vocês aqui de forma clara, simples e objetiva. Mas primeiro, deixa eu me apresentar, sou Sérgio Silva, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário para nos ajudar, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas possível. Bom, meus queridos, para falar de blasfêmia contra Deus, primeiro nós temos que dividir aqui algumas coisas, tá bom? Porque muita gente confunde a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo com ali o desrespeito a Deus, desrespeito os seus princípios, zombaria, tá bom? E existe uma diferença aí, tá? Talvez alguém pode dizer assim, mas irmão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é algo individual, tá? Você pode estar se contradizendo com aquilo que você fala nos seus outros vídeos. Calma que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Bom, meus queridos, como vocês sabem, muita gente sabe, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito, tá? Ali toda aquela obra remidora de Cristo ali, seus feitos, tá? A Satanás, tá? Uma vez que a pessoa ela viveu todas as etapas aí todas aquelas etapas ali que faz parte da redenção, né? Da conversão, da aceitação a Cristo, tá bom? Do convertimento, tá bom, meus queridos? Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é uma blasfêmia mais particular, e a ação aí, o efeito dessa blasfêmia é um efeito irreversível e vai trazer consequências graves para a vida da pessoa individualmente, tá bom? Porém, existe a possibilidade de Deus castigar uma nação por conta de blasfêmia contra o seu nome, blasfêmia contra a palavra, zombaria, e a Bíblia nos deixa vários versículos, vários textos bíblicos que fortalece isso, que prova isso. Porém, a blasfêmia, que eu vou chamar dessa blasfêmia, vou chamar de blasfêmia coletiva, né? Até mesmo está até no campo da ignorância, ela tem um efeito diferente da blasfêmia contra o Espírito, contra Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, de forma particular, de forma individual. Porque essa blasfêmia de forma coletiva, mais relacionada a um grupo, até mesmo aí um país, né, uma nação, fazer baderna com o nome de Deus, colocar ali, como aconteceu aqui no Brasil, um fato, no carnaval, colocarem ali a figura de alguém ali se passando por Jesus, ali representando Jesus, sendo arrastado por um espírito maligno, e as pessoas ali gritando, muitos batendo palma, tá? Essas pessoas ali, elas não podem ser consideradas pessoas conhecedoras da verdade. Então estão ali numa situação de ignorância, tá, meus queridos? Porque eu não acredito que um cristão, que se diga cristão, realmente esteja naquele meio, né, fazendo parte daquilo ali, tá, meus queridos? Então, pode uma nação ser castigada por conta desse tipo de atitude? Pode sim, pode. E eu já vi muitas profecias aqui mesmo no YouTube de pastores, pregadoras, trazendo profecias, e profecias graves, sobre a ação de Deus sobre a terra, sobre o Brasil, por conta de algumas atitudes, tá? De algumas atitudes das pessoas, tá? Algum tempo atrás, nas Olimpíadas, foi feita uma encenação que foi uma aberração, tá? Vamos dizer ali, um desrespeito total à palavra de Deus, que foi ali um evento onde eles fizeram ali uma encenação da ceia do Senhor, colocando ali um monte de pessoas transexuais, lésbicas e essa comunidade, um monte de pessoas refazendo ali o que seria a Santa Ceia do Senhor, um ato de desrespeito muito grande, tá? E eu já ouvi profecias aqui dizendo que por conta disso Deus poderá derramar
sérias consequências, trazer sérias consequências. Isso poderá causar várias desgraças e consequências terríveis na terra. Tá bom, meus queridos? A Bíblia vai dizer que Deus ele é imutável. Então, o mesmo Deus de antes é o Deus de agora. Tá bom? A Bíblia vai dizer que o rei Senaqueribe, ele depois que ele tomou ali alguns reinos ali, ele chegou até Jerusalém e começou ali a afrontar o rei de Jerusalém, o rei de Judá, né? Porque, segundo ele, os deuses dele tinham dado as nações nas mãos dele, e isso também seria uma prova de que o Deus de Israel, tá, não seria suficientemente poderoso para evitar que Israel fosse sitiada, destruída. E ainda, para acabar de acertar, ele ainda pega e envia algumas pessoas, seus servos, para a frente dos portões de Jerusalém, ali de Israel, do povo de Israel, com cartas nas mãos, atribuindo ali, ou seja, comparando o Deus de Israel aos deuses pagãos, que segundo ele, estava dando a vitória para ele. Nesse momento aí, houve uma blasfêmia muito grande ali diante de Deus. Por quê, meus queridos? Porque no Antigo Testamento, tá? Você comparar, a pessoa comparar Deus a deuses estranhos, era um pecado muito grave. Era um pecado muito grave. Comparar o Senhor com deuses pagãos, deuses estranhos, era muito grave. E Deus não aceitava esse tipo de comparação e não aceita até hoje. Tá? Por conta disso, foi que Deus fez. Deus lançou uma maldição sobre o rei Senaqueribe, e ele foi morto pelos seus próprios filhos diante do Deus que ele servia. Sem contar que todo aquele povo ali que estava afrontando o Senhor foi morto praticamente ali, de forma ali terrível, porque o Senhor derramou a sua ira. Então, pode sim uma nação sofrer uma retaliação de Deus? A sua ira pode cair sobre uma nação? Pode. Claro que pode. Tá? Existem algumas profecias por aí dizendo que Deus que Deus vai derramar a sua ira, e que vai vir uma nova doença, nova enfermidade, coisa e tal, por conta de zombarias e também por conta da imoralidade que está demais, muita imoralidade também, falta de santidade, tá? Muitas profecias falando que vai haver terremotos, que vai haver aí grandes inundações, coisas terríveis, tá? Eu particularmente acredito que muitas dessas profecias não vão se cumprir, porque algumas delas são profecias que estão condicionadas com o teor de alerta, tá? Para que as pessoas busquem a Deus, orem, se entreguem a Ele, se arrependam. Então, às vezes, Deus ele evita que esse mal chegue, porque o povo se volta para Ele. E existem profecias que vão realmente acontecer, porque são profecias inevitáveis. Tá bom, meus queridos? Então, o que a Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20? Vai dizer o seguinte, olha, não desprezei as profecias, antes analisai-as, analisai-as e retenha o que é bom, tá? Nós não devemos olhar as profecias sempre criticando sem analisar realmente o contexto da profecia. Tá, meus queridos? Então, muitas dessas profecias aí, tá, vão acontecer? Vão. Muitas não vão acontecer. Tá bom, meus queridos? Em relação a blasfemar contra Deus, isso já é algo que, se realmente acontecer, eu acredito que Deus realmente pode derramar a sua ira. Pode derramar a sua ira. Só que esse é um contexto que está relacionado à natureza de Deus, ele velar pela sua palavra, pelos seus princípios. Então, não se pode zombar da palavra de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Não se engane, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem plantar, aquilo que ele plantar, ele vai semear. Está escrito em Gálatas. Então,
existe sim a possibilidade de haver uma grande destruição, de haver uma grande praga, de haver grandes situações aí complicadas, aí terríveis no Brasil, por conta das pessoas zombarem de Deus, blasfemarem contra a palavra de Deus, mesmo essas pessoas tendo a oportunidade de arrependimento, porque elas estão numa condição de ignorância, mas é um contexto coletivo, porque mesmo eles estando na condição de ignorantes, tá, meus queridos, eles estão se dirigindo ao Deus da Bíblia, e Deus é justo. Deus é justo e ele vela com sua palavra para fazer cumprir. Tá, meus queridos? Você quer ver uma outra situação que pode trazer a ira de Deus e a maldição de Deus sobre uma nação? A questão de Israel. Muita gente amaldiçoa Israel. Muita gente amaldiçoa o povo de Israel. Muita gente quer que Israel seja destruído. Muita gente quer que a Palestina destrua Israel. Muita gente quer que aquele povo lá extremista destrua Israel. Tudo bem que nem todo mundo que está ali dentro de Israel compactua da mesma fé, eles pensam de forma diferente. Porém, existe ali sobre Israel uma promessa de Deus, onde o Filho de Deus, próprio Cristo, ele vai reinar em Israel por 1000 anos. Então, o trono de Davi está reservado ao Senhor Jesus. Então, existe uma promessa sobre Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, por conta de Jesus Cristo. Então, a quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, e quem abençoar será abençoado. Então, as nações que amaldiçoam Israel, que querem o mal de Israel, infelizmente, estão colhendo desgraça, estão colhendo destruição. Tá? Veja o poder dos Estados Unidos. Veja o poder dos Estados Unidos. É por conta simplesmente do seu modelo de governo? Não é simplesmente isso. Eles decidiram proteger Israel, decidiram apoiar Israel. Eles sabem que Israel, o reino de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, é o berço do cristianismo. Foi de lá que nasceu aquele que nos remiu dos nossos pecados. Aquele povo Deus escolheu para ser sua nação escolhida. E ninguém pode questionar isso. Então, blasfemar contra Deus, uma nação, um rei que blasfema contra Deus. Eu fico até às vezes preocupado quando o presidente do Brasil fica lançando algumas palavras contra Israel, apoiando lá aquela situação lá do Islã, aquele povo extremista lá contra Israel. Eu fico até um pouco assim, preocupado pela ira de Deus. Por conta de uma pessoa, a ira de Deus recair sobre uma nação. Por conta de um grupo ali, a ira de Deus cair sobre uma nação. Tudo bem que o Senhor ele é sabedoria, o Senhor é soberano, e Ele entende e sabe como agir, a hora de agir, a forma de agir, tá? E não vai tomar o culpado por inocente. Deus ele não vai julgar o inocente no meio do culpado. Porém, existe essa situação complicada. Então, Deus ele pode sim julgar uma nação de forma terrível por conta de blasfêmia contra o seu nome, contra o seu espírito. Tá bom, meus queridos? Pode sim. E existe sim a possibilidade de, por esses meses que vêm por aí pela frente aí, 2025 aí, se não houver uma inclinação do povo para a vontade de Deus, para ouvir a voz de Deus, tá? De algo muito ruim acontecer. Pode sim acontecer. Pode sim acontecer. Então vamos ficar atentos, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a face do Senhor. Para que, quando esse mal vier, se vier, nós estejamos protegidos. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor. Então não pode se zombar das coisas de Deus, das coisas sagradas. Se você não quer, se a pessoa não quer o Senhor Jesus, se não quer aceitar essa verdade, no mínimo, se cale. Mas não brinque com o sagrado, com aquilo que você não conhece. Porque Deus é fogo consumidor. E os olhos dele é como chama de fogo. Nada fica escondido perante os seus olhos. E o Senhor, ele há de julgar todos, quer seja obras boas, como obras ruins. Tá, meus queridos? Então, zombar de Deus, blasfemar contra Deus,
pode sim trazer maldições terríveis para o Brasil. Tá? Durante esses meses que vem por aí, pode trazer sim grandes consequências, tem consequências terríveis. Então vamos vigiar, vamos orar, tá bom? E eu quero salientar aqui para você, se chegou aqui até esse vídeo angustiado por achar que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, você não cometeu blasfêmia. Por quê, meus queridos? Porque uma das provas claras de que uma pessoa não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente a pessoa buscar ajuda, conselho, tá bom? Ter curiosidade de saber as verdades sobre o assunto, tá bom? Está angustiado, está triste. Isso são provas claras de que não houve blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você quer aprender mais de Deus e você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Estou falando da blasfêmia contra o Espírito Santo de forma individual e que tem ali uma série de fatores que, para poder ser cometida, tem que passar por uma série de fatores. Não é tão fácil assim, tá bom, meus queridos? Pode ficar tranquilos, tá bom, que você não cometeu esse pecado imperdoável, tá bom? Bom, meus queridos, aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Tá bom, meus queridos? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não se esqueça, se quiser ser membro do canal aqui, vá ali próximo do sininho, clica, seja membro. Você vai ter algumas, vamos dizer assim, algumas preferências aqui do canal, como preferência em resposta, prioridade em respostas, tá? Os conteúdos vão chegar a você primeiro e outros benefícios aí, tá bom? Então fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, tchau, a paz do Senhor Jesus.